A bolsa do Japão despenca hoje pela manhã, sangue nos mercados asiáticos. As próprias empresas americanas foram lá para baixo hoje. O dólar aqui no Brasil bateu 5,87, galera. Está chegando a R$ 6. Complicado, mas curte aí que eu vou explicar exatamente o que está acontecendo. E qual foi o problema de hoje, tá? Bom, basicamente para vocês entenderem qual é esse movimento que acontece no mundo grandes investidores, grandes bancos e tudo mais, eles conseguem acessar a economia japonesa, que é uma economia muito sólida, muito segura e que tem uma taxa de juros, galera, de 0%. Então eles acessam o Japão, captam esse dinheiro lá no Japão que você não paga juros e eles aplicam esse dinheiro em outra economia extremamente sólida, segura, que é a americana, só que ela tem uma taxa de juros maior. Então essa diferença entre você captar o dinheiro do Japão e rentabilizar esse dinheiro lá nos Estados Unidos, você ganha uma grana boa ali nesse movimento. A questão é, o Banco Central japonês disse que vai aumentar pela primeira vez em muitos anos a taxa de juros para cima de 0%. E isso fez um movimento que muitos investidores ficaram com receio de que poderia ter uma quebradeira lá no Japão, porque a galera deve dinheiro lá no Japão, ou que eventualmente todo mundo teria que voltar para fechar a posição e tudo mais, valorizaria o N. Tem todo um movimento complicado de explicar, mas basicamente é um movimento clássico conhecido no mercado aqui. E isso pode parecer muito importante, mas além desse movimento que aconteceu hoje, porque à tarde o dólar já voltou aqui no Brasil, né, voltou para um patamar que a gente já estava conhecendo, as bolsas começaram também a se acalmar um pouco mais, mas o movimento que está por trás disso é algo que eu já venho falando aqui há muito tempo. O mundo não está tranquilo e a gente tem tempos difíceis pela frente. E por que que isso está acontecendo? Se a gente está com medo que a economia americana ainda possa vir a ter recessão, se a gente está com medo que a gente ainda não tem uma visão muito clara se os Estados Unidos estão controlando bem a sua inflação e permitindo que o país volte a crescer, se a gente não tem essa certeza, naturalmente todos os investidores do mundo ficam muito receosos para investir. E tem inclusive um indicador muito conhecido que mede o medo do investidor, se ele está tranquilo ou se ele está com muito medo. E hoje a gente bateu também um novo recorde, a gente está com os investidores aí com extremo medo. E por que que isso é importante entender? Porque quando o investidor está com medo, assim como você, ele age da mesma maneira. Se você está com medo, por exemplo, de perder teu emprego, se você está com medo que a tua empresa pode vir a ter um problema, o que que você faz geralmente? Você segura os investimentos. Tu não troca de carro, tu não troca de apartamento, tu evita gastar com lazer, com restaurante. Não é isso que você faz? O investidor faz a mesma coisa. Se ele percebe que o mundo está instável, o que ele faz é tirar dinheiro de lugares que ele tem uma instabilidade maior e transfere o dinheiro dele para lugares que eles têm mais estabilidade. E é aqui que a gente está com um problema grave. Se a gente está num mundo em que os investidores estão ficando com muito medo e o mundo está muito instável, a gente precisaria que o nosso país estivesse com uma segurança maior na economia para o investidor não considerar esse movimento de tirar o dinheiro do Brasil para botar para outro lugar. Só que a gente, meu amor, está na outra ponta, a gente está fufu. E por que isso? Porque a gente elegeu aí um governo que os caras estão torrando dinheiro pra cacete, os caras não estão nem um pouco preocupados com controle fiscal, não estão nem um pouco preocupados ali em basicamente controlar os dados econômicos. A ideia dos caras só é gasta mais dinheiro que a gente vai crescer, né? E isso, galera, quando tá tudo muito bom, tudo muito bem, as pessoas até, tá, mas o Brasil um dia melhora, daqui a pouco troca o governo, de repente os caras resolvem fazer a coisa certa, só que quando tá muito todo mundo assim, ó, com medo, não tem esse papo não. E qual o problema que a gente está tendo aqui agora? Os indicadores aqui no Brasil só pioram. A gente tem um Haddad que não para de tentar cobrar mais imposto, aumentar a arrecadação e não está conseguindo. E no outro lado, que a gente deveria controlar os nossos gastos, ou seja, reduzir os nossos gastos, a gente também não está conseguindo. Então a gente segue com o país aumentando a sua instabilidade. E a gente vai ver agora, no curto e no médio prazo, esse movimento da busca dos investidores por lugares mais estáveis. E infelizmente o Brasil, ao invés de estar caminhando para uma estabilidade maior, a gente está caminhando para uma instabilidade, uma insegurança maior. Então, tempos difíceis estão vindo. E aqui no Brasil as coisas serão piores, né? Então, é importante a gente entender que nesse momento a gente
população, a gente como cidadão brasileiro tem que se preparar. Não vai ser fácil. Eu já venho falando isso há muito tempo, que em qualquer movimento desse nível de economia é natural que se lá vai ser ruim, aqui vai ser muito pior. Então, galera, enquanto a gente continuar com um governo que não sabe controlar suas despesas, que não sabe controlar a economia, a coisa tende a ser pior. Eu sei que muita gente fica perguntando: o dólar vai subir, o dólar vai cair. O mais importante para a gente entender aqui é o seguinte: essa galera que está no controle do governo brasileiro, que está no controle da economia brasileira, na figura do Haddad, na figura do Lula e tudo mais, esses caras, na sua opinião, estão preparando o país para essa onda? Porque lá atrás você deve lembrar que o Lula falou: lá fora teve um problema, aqui vai ser uma marolinha. Só que naquela época o Brasil estava num crescimento muito grande por conta de um movimento grande que acontecia na China, que puxava o Brasil para cima, tá? Dessa vez, galera, o negócio é bem complicado. Dessa vez, o mundo tá azedando lá fora, tá vindo uma onda grande, ó. A gente aqui tá num barquinho, porra, uma canoa quebrada. Não vai ser fácil. Preparem-se, beleza? Se você gostou, curte, comenta, não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.